relação dos carros elétricos com a chuva, a resistência das baterias, a adaptação das oficinas de reparação automóvel ou o que fazer quando se fica sem bateria a meio da viagem. Curiosidades e perguntas de quem começa a olhar para os carros elétricos como opção ou ainda tem dúvidas em relação aos veículos movidos a eletricidade. Perguntas e dúvidas dos ouvintes que nos foram chegando ao longo da última semana e para as quais vamos procurar respostas nesta 6ª edição do Barómetro Automóvel. A Nuno Castelo Branco, que nos acompanha desde o início, desde a primeira edição do Barómetro, juntam-se hoje Daniela Simões, diretora executiva da Mio Elétrico, uma empresa exclusivamente dedicada à mobilidade elétrica, que oferece soluções de carregamento e tem uma aplicação de telemóvel que serve quase como guia para quem já utiliza carros elétricos, e Pedro Faria, um dos fundadores da UV, a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. Olá, sejam bem-vindos. Muito bom dia, Rita. Já vamos às perguntas dos ouvintes, mas antes gostava de colocar-vos rapidamente algumas perguntas mais gerais e, para não variar, Nuno, comecemos pelos números. O que é que nos dizem os números do mês de maio no que toca ao comércio automóvel? Obrigado, Rita. Antes de mais, 6 meses, é verdade, 6 meses aqui do programa do Barómetro. Acho que é assinalável e penso que temos estado a contribuir em termos de informação aqui no setor automóvel e para os nossos ouvintes. Ou seja, em primeiro lugar, e como neste mês que estamos aqui ainda estamos a reportar aos números de maio, é importante assinalar de que, e para quem sente isto no mercado, de facto, quando olhamos na vertente de carros novos e continuamos a sentir os mesmos impactos que têm a ver com ainda a falta de semicondutores, agravado com a componente das cabelagens que vinham da Ucrânia e o próprio impacto da guerra, quando olhamos para carros novos estamos basicamente face ao ano passado com menos 24% de vendas, o que é significativo. E quando quisermos comparar até com um ano mais normal, que foi 2019 e antes da pandemia, é menos 44% de vendas. Ou seja, metade do mercado não está cá. Ou seja, isto é muito impactante. E quem nos ouve e quer comprar um carro vai sentir que não consegue encontrar um carro para entrega há menos de 6, 9 meses, 12 meses. E depois isto tem os seus impactos também a nível dos carros usados, como já veremos. No entanto, e até na temática que temos aqui hoje mais uma vez, é assinalável que os veículos elétricos, particularmente os 100% elétricos, mas também os híbridos a gasolina, continuam numa tendência de crescimento. Isto é muito significativo, ou seja, dentro desta limitação de carros disponíveis, é evidente que os elétricos continuam em crescimento e trazia aqui também um elemento que eu acho que é importante para as pessoas, e temos aqui também hoje connosco o Pedro da UVE, onde nós temos vindo também, quer seja para os profissionais, quer para os consumidores, trazer estes indicadores que é, de facto, estando atento àquilo que é o preço do combustível, e como vemos hoje no mercado há mais compras de gasolina do que gás-óleo, este índice da UVE é interessante. Ou seja, as pessoas terem noção de que ter um carro a gasolina aos 100 km está-lhes a custar cerca de 11,2 euros. Se carregar em casa, se de facto tiverem a possibilidade, que é a vertente mais económica, poderão estar a carregar a 2 euros, basicamente, aos 100 km, o que é uma diferença muito significativa. Para fechar, em termos de carros usados, se de facto os novos estão com dificuldade, isto também se reflete nos usados, ou seja, os usados, mas mesmo assim estão menos mal. Ou seja, em relação ao ano passado, menos 7%, mas em relação antes da pandemia, menos 12%. E a pergunta é, mas se há falta de novos, como é que os usados mesmo assim subsistem? Está a haver uma clara reação no mercado nacional, que é dado, não há opção de encontrar carros usados em Portugal, está-se a importar mais carros, que é uma coisa que nunca se tinha visto, o nível de importação que se vê hoje em dia em Portugal. Ou seja, só para termos uma ideia da dimensão dos números, quando falamos de importados face ao mês homólogo do ano passado, são mais 59%, cerca de 60% mais carros importados. E mesmo assim, face a 2019, que era um ano normal, é mais 34%. Ou seja, o mercado encontrou uma solução que foi importar carros, nomeadamente da França e da Alemanha, neste momento provavelmente mais França do que Alemanha, e por fim uma nota aqui para quem nos ouve, uma preocupação constante, que é nos últimos 9 meses ou quase 12 meses, os preços dos carros usados têm vindo a subir pela falta de produto. A verdade é que nos últimos 2, 3 meses há uma estabilização dos preços. Entramos por todas as questões que se sentem no mercado, os combustíveis, a guerra, há uma normalização dos carros usados, e por isso aqui fica uma nota daquilo que é o estado do mercado em termos de usados e de novos em Portugal neste momento. Então, feito o balanço do comércio automóvel no mês de maio, Daniela Simões, vamos conhecer um pouco a Mio Elétrico, que é uma startup com 3 anos, foi fundada em 2019 por 2 antigos alunos da Universidade de Aveiro, entre eles a Daniela. Como é que tem sido o acolhimento por parte dos consumidores?
Bom dia a todos. Em primeiro, agradeço o convite. A recepção tem sido realmente muito positiva. Nós começámos aqui em Portugal e em breve vamos internacionalizar. Já temos uma comunidade superior a 80 mil utilizadores, portanto, até brincámos no último post das redes sociais que já enchíamos quase um dia de um festival de verão. O nosso foco é sempre o software, portanto realmente queremos simplificar a vida do utilizador de veículo elétrico para usar a via pública e para que os novos utilizadores tenham acesso a esses mesmos carregadores de uma forma muito simples e que não tenham que ter um curso tecnológico para o conseguir fazer. Então o crescimento tem excedido as expectativas. Absolutamente. E sim. planos para o futuro, para além da internacionalização? Sim, nós vamos continuar sempre muito fortes na componente de software, portanto aquilo que hoje é a maior necessidade, que é a compreensão e acesso aos postos de carregamento, é a necessidade do dia de hoje. A necessidade do futuro vai passar um bocadinho mais pela gestão e inteligência, quer do veículo, quer da rede de carregamentos, portanto, para além da internacionalização, é muita componente software e inteligência. Bem, Pedro Faria, agora para si, e porque é uma questão que está na ordem do dia, como é que a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos olha para a proposta de 5 países, entre eles Portugal, de adiamento para 2040 da meta de redução total das emissões no setor automóvel, como de resto denunciou a Associação Ambientalista Zero? Bom, antes de tudo, muito obrigado pelo convite. Nós estamos a gravar isto agora no dia 29 e acabou de ser esta noite revista em Conselho, pelo Conselho de Ministros do Ambiente, essa nota. E, portanto, Portugal ficou efetivamente com uma amenda, com uma possibilidade de rever em 2026. Portugal, Itália, mais outros 3 ou 4 países, sob proposta da Alemanha, conseguiram essa situação que para mim parece, e para a Associação parece completamente injustificada. Se está na nossa lei de bases de ambiente, de que como objetivo 2035 o fim da venda de veículos com combustíveis fósseis, não faz sentido nenhum nós não estarmos a seguir esse propósito também da Comissão Europeia. Ainda vamos ter aqui um ping-pong seguro entre o Conselho e o Parlamento, portanto já tinha sido aprovado no Parlamento, foi a Conselho, conseguiu-se colocar esta alteração. E vai voltar agora para o Parlamento e esperemos que passe esta versão, que é exatamente igual àquilo que já estava, portanto o fim da venda dos veículos a combustíveis fósseis em 2035 e com uma eu julgo que é 55%, um objetivo ali em 2030, e agora com esta novidade que em 2026 há aqui um conjunto de países que vão reavaliar e que inclui a possibilidade de... Há aqui duas situações, uma é a dos combustíveis sintéticos, que veremos o que é que isso ainda vai evoluir, precisamos mesmo de tempo, e a outra de os híbridos, de alguma forma, poderem contar em 2035 ainda poderem ser vendidos. Nós temos na Associação uma petição, já há alguns meses a correr, que pede exatamente isto. Portanto, pede um compromisso da nossa Assembleia da República, do nosso Governo, para em 2035 terminar com a venda dos veículos. Nós estamos a falar só de ligeiros, isto faz muita confusão às pessoas também, não é? Nós queremos, enquanto associação, mas não estamos ainda a falar de autocarros e veículos pesados, estamos a falar de ligeiros, de mercadorias ou de passageiros. E, portanto, essa é logo a primeira nota que deve ser dada. E nessa petição nós temos um passo intermédio em 2035, que aí sim é bem mais ambicioso que o da Comissão Europeia, que é só permitir a venda de plug-ins e 100% elétricos. Portanto, tudo o que for atrasar este processo... Para nós é péssimo. É péssimo. Mas agora, Pedro, eu acho que há aqui um tema que as pessoas que nos ouvem entendem, que é, e isto há muitos anos que se fala, Portugal é dos países onde a carga fiscal sobre os carros é mais elevada, não é? Exatamente. Particularmente neste momento nos carros a combustão, ou seja, um país como o nosso, mais 5 anos são mais 5 anos de muito mais imposto central. Ou seja, há aqui um equilíbrio que provavelmente no governo pesa questões também orçamentais e que não são legítimas numa vertente ambiental,
mas que eventualmente o que temos de ter a consciência é que provavelmente, se de facto, e é o caminho que a gente vai estar em 2035, por exemplo, não houvesse mais carros a combustão, a carga fiscal vai começar a caminhar para cima dos elétricos, quer dizer, e a forma inevitavelmente encontrar uma forma. E também há uma outra situação que nos levou a avançar com a petição com urgência, que é não termos, o Nuno falava há pouco do número de usados que estão a vir para Portugal importados. Se nós não tomarmos as rédeas disto e nos anteciparmos à Europa, provavelmente vamos ter, porque o português tem muito essa ideia, de importar carros que vão ficar cada vez mais económicos na Europa, e esses carros vêm para Portugal. E, portanto, ninguém vai proibir das pessoas continuarem a utilizar o seu veículo normal a combustão, e se tivermos esses carros importados, vamos ainda alargar mais o tempo que vamos ter esses veículos no nosso parque automóvel. Muito bem. Feita esta ronda inicial, está na altura de irmos às perguntas dos ouvintes. Peço-vos capacidade de síntese para tentarmos responder ao máximo de perguntas possível. Claro, Nuno Castelo Branco, o ouvinte Jorge Pinto pergunta se um carro elétrico pode ser carregado à chuva. Pode? Claro que sim. Ou seja, essa é uma das questões mais frequentes, e bem, porque de facto, e até às vezes comparamos quando vamos a um posto de combustível tradicional, ele está coberto, e hoje em dia praticamente todos os postos de carregamento dos carros elétricos estão à chuva. E de facto é uma realidade. Os carros, por defeito, estão pensados e não passariam nas regras de segurança, inclusive na Europa, se houvesse algum problema com a chuva, obviamente que fosse um volume muito elevado, e por isso os carros estão preparados e estão testados, e está muito em linha com outra pergunta que também eu vi do outro ouvinte, que eu penso que e que é muito comum, que é, isso se eu por alguma razão, e acontece, uma pessoa cair num lago, foi eletrificado ou tem impacto para não. De facto, os carros estão pensados e estão testados em situações extremas como estas, automaticamente cortam, e esse risco também não estaria lá de forma elevada. De qualquer das formas, esse é um tema, e toda a gente vê, os carros estão à chuva, os cabos estão ligados, não há risco nenhum, estão pensados à partida para que não existam problemas nenhum. Nós costumamos brincar um bocadinho na associação que se o carro cair ao lago não mata os patinhos. Portanto, é isso que... Nem o condutor, nem quem vai dentro do carro. Não há esse problema. Outra pergunta. O ouvinte Tiago Silva considera que aparentemente as oficinas de reparação automóvel ainda não se adaptaram à nova realidade dos carros elétricos, e pergunta como é que se antevê este processo, esta adaptação ou conversão para oficinas de reparação especializadas. Pedro Faria, consegue responder? Tem havido um processo, e nós temos já desde há muito tempo algumas empresas que fazem formação, e eu acho que está a seguir um caminho positivo. Acho que não teremos problemas nessa vertente. É preciso uma conversão. Dos próprios profissionais, mas eu julgo que não será um problema, e face àquilo que eu vejo até no resto da Europa, que tenho conhecimento, nós estamos bastante avançados nesse capítulo. Temos desde há muito tempo uma empresa muito preocupada com montar oficinas para veículos elétricos e dar formação, e recentemente, obviamente, isto vai tudo em crescimento exponencial, cada vez mais pessoas a juntarem-se a essa... Mas hoje em dia o ideal é ir à marca, ou já há outras respostas? Há outras respostas, mas efetivamente a melhor solução hoje é ir à marca. Mas também nós temos que nos lembrar que os veículos elétricos praticamente não vão à oficina. Portanto, mas eles são mais recentes, não é? Esses carros são quase todos dentro da garantia, não é? E além de serem mais recentes, não vão. Eu tenho menos. Um veículo elétrico com 6 anos e nunca entrou numa oficina, não é? Eu troco-lhe o filtro do ar-condicionado e de resto não precisa de lá ir. Nunca aconteceu. Não há filtros de óleo? Não há filtros de óleo, não há óleo. Eu tive um que foi agora, teve uma assistência, e a única coisa que lhe fizeram era colocar-lhe para medir a umidade no óleo dos travões. E estava em perfeitas condições, e já passaram 6 anos. Não temos essas duas vertentes. É preciso uma conversão também das oficinas a nível de rentabilidade. É preciso ir encontrar, e esse será um sério problema que a maior parte dos concessionários, e o Nuno terá muito mais conhecimento do que eu, que precisam de resolver, não é? Porque mas eu acho que mas já agora, isto, talvez não seja tanto para o consumidor, mas para quem nos ouve, isto é uma oportunidade de mercado, porque às vezes os carros elétricos vão menos, mas quando vão pode ser algo mais complexo, ou seja, as pessoas têm que ser mais qualificadas, há um processo grande de requalificação de recursos, e por isso eu acho que
há várias entidades a olhar para isto como uma ótica da oportunidade, e na linha do que tu dizias, acho que nesta primeira linha, e muitos dos carros são recentes, como é um produto recente, as marcas estão mais preparadas, mas vai começar a haver também alternativas multimarca. Não? E tem que se vender outros produtos. O carro é muito mais tecnológico, o software precisa de atualização, consegue-se fazer atualizações. Há outro nível de produto que o consumidor, que um utilizador de um veículo elétrico vai procurar, em vez de ser a reparação pura. E nós já falámos aqui, num outro barómetro, por exemplo, uma coisa que hoje em dia é muito comum nos carros elétricos é vender também a wallbox, não é? E isso tem um processo, qual é melhor, se é em casa, se é fora, se como é que fica, ou seja, quem é que lá vai, ou seja, parece uma série de coisas novas. Sim. É um mundo novo, eu acho que vão surgir aqui oportunidades. Agora para si, Daniela, o ouvinte André Oliveira tem uma pergunta relacionada com a rede de abastecimento elétrico, a rede de carregamento. Em Portugal, esta rede já nos permite viajar para todo o país? Sim, absolutamente. Nós neste momento temos mais de 2.500 postos de carregamento, sendo que cada um deles vai ter 2, 3 tomadas na sua esmagadora maioria. Mais de 750 já são de rápidos para ultra rápidos. Significa isto que as nossas viagens Porto-Algarve são muito mais facilitadas, porque em 30, 20 minutos conseguimos perfeitamente recarregar para conseguirmos seguir viagem. E temos também que nos lembrar que o nosso Portugal tem 500 km de extensão. Portanto, as baterias dos veículos de hoje em dia já têm 300, 400 km de autonomia, pelo que uma paragem de 20 minutos para recarregar é mais do que suficiente e, portanto, é muito tranquilo. Pedro, mas ainda temos nesta altura em Portugal um país a 2 velocidades, com muitos postos de carregamento junto às grandes áreas urbanas e menos no interior. Há realmente menos oportunidades no interior, mas aquilo que a Daniela disse, nós somos um país perfeito para a adoção dos veículos elétricos, porque a nossa dimensão permite-nos viajar com os carros que atualmente, as capacidades que têm de autonomia, são ideais para um país nas dimensões que temos. Mas é verdade que muitos carregadores ainda estão localizados tradicionalmente no litoral e falta alguma coisa no interior. Mas aí o papel da nossa MOBIE, da nossa entidade gestora de mobilidade, tem feito as suas regras e tem montado e estão previstos carregadores para aqueles sítios onde os privados não têm tanta apetência para investir. E fazem eles a instalação dos carregadores e depois, no fim desse processo, fazem a concessão a um operador. Isso tem resolvido alguns problemas. Mas nós precisamos de muito investimento. E está previsto esse investimento. Portanto, a rede de carregamento não me parece que seja o nosso problema. Até se formos a ver os números, Daniela, salvo erro, são 14%, não é? Que nós temos de utilização normal da rede pública. Portanto, há aqui uma margem para crescimento de utilizadores enorme. É óbvio que se quisermos todos utilizar ao domingo no regresso de férias de um fim de semana grande, provavelmente ali do Algarve vão estar ocupados, mas a nossa rede não pode ser pensada para um dia, não é? A nossa rede não pode ser pensada para o dia 24 de dezembro. Se me permites só acrescentar, quando vamos viajar para o interior realmente é necessário aqui mais algum planeamento. No entanto, já muitos hotéis, restaurantes e afins colocam mesmo postos de carregamento que muitas vezes são privados, são gratuitos e, portanto, a nível de conveniência, permite que as pessoas continuem a viajar para o interior mesmo que não exista um posto de carregamento público. Portanto, devemos também ter atenção a isso. Já há soluções de privados. Mas agora somos a testa nota, ou seja, eu próprio tive essa experiência, eu tenho regularmente utilizado carros elétricos diferentes e vou ao interior, às vezes, visitar clientes, aquilo que outros, e tenho sentido este comentário que a Daniela fazia. Por exemplo, a McDonald's, é um exemplo que já falámos aqui nos programas, tem uma parceria onde tem esses carregadores, e uma pessoa, de facto, pode contar com essas oportunidades, e da mesma maneira, muitos hotéis, eu acho que já não me lembro um hotel que eu tenha ido, mesmo às vezes pequenos hotéis, que não tenham uma opção de carregador. Ou seja, de facto, começa a haver uma conjugação também com alguns players privados que percebem o benefício de ter um carregador, a ver estas soluções que se encontram. Mas não deixava de dar a nota, isto tem a ver com a rede de carregamentos, mas aquilo que, na minha opinião, e aquilo que sentimos no mercado também vai resolver em muito o tema de quem tem um carro elétrico mesmo no interior, não será tanta rede pública, mas será provavelmente ter um carregador em casa. A partir desse momento, 90% dos problemas de carregamento de quem está, agora, de quem se desloca ao interior, esta questão naturalmente se levanta e as soluções vão acontecendo. Nuno, e as baterias perdem autonomia como os telemóveis ao longo do tempo? É o que pergunta ainda o ouvinte Jorge Pinto.
Sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, que as pessoas que não experimentaram um carro elétrico talvez não tenham percebido. Quem já teve um carro elétrico percebe-se que durante a noite o carro descarrega. Eu, em particular, posso dar a minha experiência, mas porque sentia aqui em Portugal, no inverno, não é? Durante a noite o carro pode perder 20 ou 30 km. Pode acontecer que naqueles dias em que estão quase 0 graus durante a noite, o carro estando cá fora perde. E por isso, uma coisa que é importante as pessoas terem noção é, naturalmente, tal como um telemóvel, o carro descarrega porque o carro mantém-se ativo, há uma série de componentes, há a atualização de software, há uma série de componentes que o carro se mantém ativo e a bateria se gasta. No entanto, há que ter em consideração dois fatores. Um tem a ver com os temas climatéricos, ou seja, o carro, se estiver numa situação em que está exposto a temperaturas muito altas, está muito calor, está ao sol ou está muito frio, isto vai naturalmente impactar nas baterias, como para quem está habituado acontece às pilhas. Se deixar uma pilha ao sol, não vai ter impacto na qualidade da pilha. Por outro lado, algo que também é muito importante ter a noção, que é quando o tipo de condução que se faz com os carros também pode ter impacto. Ou seja, carros, isto quase num carro tradicional também acontece. Um carro que é muito levado ao limite vai acabar por ter impacto nas baterias em si. E por fim, ainda há pouco comentávamos aqui por parte da Daniela a existência dos carregadores ultra rápidos. A utilização também frequente de carregadores que sejam extremamente rápidos naturalmente também vai ter impacto nas baterias, e por isso é verdade que perde, mas é verdade também há aqui alguns comportamentos que o utilizador dos carros elétricos mas pode impacto ter. como assim? Ou seja, se você continuamente tiver a usar sempre os carregadores muito rápidos, a bateria vai se desgastar mais do que você carregar com regularidade em carregadores eventualmente em casa que não têm a mesma pressão sobre as baterias. E por isso agora, com certeza perde, sem dúvida. Ponto número 2, há alguns truques que uma pessoa vai ganhando para dar uma vida mais longa às baterias, apesar que, e nós andamos isto aqui, então o Pedro, em termos de utilização, há algum mito que é, já há carros em Portugal com 6, 7, 8 anos e os carros continuam a funcionar, as baterias continuam, mas toda a gente tem essa experiência. Por exemplo, o telemóvel que eu tenho aqui à minha frente tem 5 anos, continua a funcionar. Se me perguntar, a bateria ao final do dia já não aguenta tão bem, é verdade. Com os carros, claro que se calhar, mas de qualquer das formas a verdade é que não é por acaso que muitos dos fabricantes por vezes até dão garantias superiores às baterias do que dão aos componentes do carro em si. É porque de facto há ali uma confiança na vida útil das baterias. O Nuno falou em truques. Os truques são estes, ou seja, se você estiver sempre a utilizar os carregadores ultra rápidos, não é? Não utilizar sempre os carregadores. Ou seja, podemos usar, é como tudo na vida, se a gente usa sempre, não é, determinadas coisas. Ou seja, um café é bom. Se eu tomar 7 cafés por dia, às tantas sou capaz de estar um bocadinho mais acelerado, não? Ou seja, e pode não nos fazer bem. Ou seja, nesse sentido, é esse equilíbrio que é como antigamente, agora fazendo também a ponta aos combustíveis tradicionais, havia aqueles combustíveis mais sofisticados, 98 versus 95. Não era preciso pôr sempre o 98, era a maior parte das vezes pôr 95 e depois de vez em quando pôr 98. Aqui nos elétricos é a mesma coisa. Se calhar carregar muitas vezes num formato mais normal, outras vezes num formato mais rápido. E como isto não deixa de ser um carro, ou seja, eu se usar um carro ser muito no limite, fizer menos regeneração e o carro tiver que carregar mais porque eu estou a desgastar a bateria mais rapidamente, a vida da bateria também fica um bocadinho afetada, não é? E também há formas de poupar um pouco a bateria. Sim, esse é um dos principais mitos e ficou principalmente pelos carros da primeira geração. Os primeiros carros tinham uma tecnologia de baterias muito rudimentar, muito pouco evoluída, que não tem nada a ver com aquilo que são as vendas hoje. Os primeiros carros nem sequer tinham refrigeramento da bateria e isso tinha um impacto muito grande naquilo que é a degradação. O meu caso, eu tenho um carro com 6 anos e tem 7% de degradação, portanto, praticamente nada, e esse carro tem 162 mil quilómetros. Que é melhor que normal. Normalmente fala-se para aí em 2% de degradação ao ano, o teu tem 1, normal, é fantástico. É normal, ser superior. Aquilo que nós devemos fazer também é não carregar a bateria se não precisamos, não vale a pena carregar a bateria até 100%. Essa é outra não é um truque, é uma forma correta da utilização da nossa bateria. Como o Nuno dizia também, se formos de viagem, vamos utilizar um carregador rápido.
e ultra rápido, vamos carregar o nosso carro o mais rápido possível. Vamos numa viagem longa, é isso que queremos fazer. Agora, se estamos em casa, se o carro é para utilização no dia-a-dia, porque utilizar um carregador ultra rápido ou rápido, se temos a nossa tomada doméstica ou o nosso carregador doméstico disponível, ou mesmo um carregamento de oportunidade num centro comercial ou em qualquer ponto da rede. Vamos utilizar esse tipo de carregamento e isso prolonga a vida da bateria. Mas é um mito que ficou realmente dos primeiros veículos, que hoje já não se coloca. Hoje é muito, muito diferente. E como é que está a indústria a trabalhar a reciclagem e a reutilização das baterias? É outra questão colocada pelos ouvintes. Pedro, quer responder? Primeiro, não há baterias de segunda geração. É uma dificuldade. Todo o mercado pensou e começou a desenvolver produtos para utilizar as baterias que iam sair dos veículos elétricos. E então tivemos aqui um boom de equipamentos que previam a utilização dessas baterias de segunda vida dos veículos. O que acontece é que as baterias estão a durar muito mais tempo do que era expectável nos carros. E então não há essas baterias de segunda vida. No entanto, nós aqui em Portugal temos o Teatro Camões com baterias de segunda vida que carregam durante o dia e depois à noite fornecem energia, e temos vários outros exemplos de reaproveitamento, de reutilização das baterias que saem dos veículos elétricos. Essa é uma primeira parte. Portanto, há mesmo todos nós, os meus colegas da associação, aqueles que tiveram a oportunidade de ficar com as baterias que tiraram dos tais carros de primeira geração, ficaram com elas em casa, hoje não estão desligados da rede. Portanto, carregam durante o dia de painéis solares para essa bateria que tiraram do seu veículo e utilizam à noite essa bateria. E isso vai ser uso recorrente, vai começar a acontecer assim que começarem a existir essas baterias de segunda vida. Num veículo é normal que a bateria vá durar entre 10 a 20 anos, e depois nesta parte estacionária também se pensava que se ia utilizar outros 10 a 20 anos, mas nós temos, por exemplo, um projeto nos Açores em que foram colocadas as baterias. As baterias, quando foram para lá, tinham cerca de 60% da sua capacidade, começaram a ser utilizadas e hoje já vão em 73 ou 74, a última vez que eu vi. E o que é que se vai fazer? As baterias estão ali junto ao mar, vamos ter que meter um tanque à volta das baterias, criar ali um invólucro às baterias, porque o que se ia degradar eram os metais e não o equipamento da bateria em si, os componentes. E, portanto, e se estávamos à espera que aquelas baterias fossem durar mais 10, 15 anos, agora já se fazem contas a serem 30, provavelmente chegarem até 30 anos. E essa é na parte de segunda vida. E depois temos a parte de reciclagem, onde já temos alguns exemplos. Ainda agora apareceu um na Noruega, que estão mais avançados do que nós, onde se consegue fazer a recuperação a 95% de tudo aquilo que são os componentes da bateria. Uma parceria entre duas empresas, uma faz o aproveitamento do alumínio, que é aquilo que está presente também em larga escala na bateria, e a outra faz dos restantes componentes, dos lítiums e tudo aquilo. Há também essa ideia de que a bateria é de lítio, mas na verdade ela tem lá 1% de lítio ou menos. Portanto, mas chamam-se de lítio. Mas há uma nota importante naquilo que estás a comentar, seguramente também conheces, Pedro, que a própria Renault está a investir em fábricas em que recicla as baterias e os carros as baterias voltam a ser utilizadas para os carros. Ou seja, sabendo que num carro elétrico a componente da bateria é o elemento mais importante, vê-se exemplo de algumas marcas e provavelmente construtores vai acontecer mais, que é eles próprios, e está a acontecer com muita frequência, não é? É muito interessante para os nossos consumidores, mas muitos deles devem estar a ver isto, que é, as pessoas têm esta dúvida em relação às baterias e a reciclagem, ou seja, o que faz com que hoje em dia, ao contrário que os carros a combustão, de facto as pessoas hoje até estão a ponderar mais aquilo que se chama o renting ou o leasing operacional do que o financiamento. Porque o financiamento do carro é meu. Eu, quando estou num leasing, ao fim de 4 anos o carro já não é meu. Ou seja, há 4 anos as baterias... Por isso, hoje em dia, vender carros elétricos, especialmente dos novos, está-se a ver que é mais fácil, as pessoas preferem ir pelo leasing porque há uma questão de valor residual. Eu não sei se daqui a 4 anos a tecnologia é a mesma ou não é, se as baterias estão boas ou não, por isso faço aqui 4 anos. O que vai acontecer, provavelmente nos carros elétricos, estes carros vão ficar na mão ou das marcas
ou de instituições financeiras, o que quer dizer que alguém terá a oportunidade de fazer alguma coisa com eles. E nesse sentido, por um lado, pode alimentar mais o mercado dos usados, mas por outro lado, alguns fabricantes que trabalham também através das suas financeiras este formato, poderem recuperar estas baterias e voltar, como falámos aqui, se de facto alguns exemplos permitem uma recuperação de 25% da bateria, a bateria é praticamente nova, mas não é preciso construí-la toda, e em termos do ambiente temos aqui a economia circular a funcionar, o que é absolutamente fantástico. E tenho conhecimento em particular deste exemplo da Renault, mas tenho a certeza que haverá mais fabricantes que vão seguir, porque mesmo economicamente fará todo o sentido, ou seja, há menor custo em reciclar uma bateria que fica 95% em condições do que estar a fazer uma completamente de raiz. Voltando, só dar uma nota final de que aquele mito que existe que o carro, quando a bateria acaba e que o carro deixa de funcionar, isso não existe. Aquilo que acontece é uma degradação, e o carro, se tinha 300 km de autonomia, passa a ter 250 ou 220, mas ela não morre, não acaba, e o carro fica inutilizável. Isso não acontece. Ou o mito não é? de que daqui a 5 anos temos de trocar a bateria. Ou do mito, exatamente, que se tem que trocar a bateria. E a reciclagem, que também é um mito que existe, e depois o que é que nós vamos fazer a todas essas baterias, é melhor do que as baterias. Mas a eficiência mantém-se. A eficiência mantém-se, ele continua a acelerar, a travar, continua a ter a mesma potência de aceleramento, fazem de aceleração, e portanto fazem menos quilómetros, têm menos quilómetros. E também esse mito de que o que é que fazemos às baterias, se as vamos enterrar todas, não vamos enterrar. Os componentes que estão nas baterias, os metais que estão nas baterias, justificam a sua reutilização, que se faça a reciclagem da bateria. Só isso é suficiente para que haja empresas interessadas em reciclarem as nossas baterias. Mas, como eu disse logo no princípio, ainda estamos no mass market, naquilo que é de volume, ainda estamos longe desse ponto. Nesta altura estamos no ponto de reutilização das baterias para sistemas estacionários. Voltando às perguntas dos ouvintes, que aspectos devo ter em atenção quando vou à procura de um carregador público para o meu carro elétrico? Vou pedir à Daniela Simões, diretora executiva da Mio Electric, para responder a esta questão colocada pelo Nelson Rebelo. Bem, o primeiro passo é termos acesso a algum tipo de solução tecnológica que nos indique onde é que estão esses postos de carregamento. Portanto, sem isso nada feito, e depois de termos então um mapa com esses postos de carregamento, há vários temas que devemos ter em consideração, que vai depender um bocadinho de qual é que é a prioridade do utilizador. Alguns utilizadores querem um carregamento extremamente económico, outros extremamente cómodo e outros extremamente rápido, portanto, para facilitar a viagem. Portanto, dependendo destes critérios, de qual é que é a prioridade do utilizador, também vamos ter que ter em atenção diferentes coisas. A primeira coisa a ter em consideração é realmente onde é que está o carregador e se está no meu itinerário e se tenho percentagem de bateria para o alcançar. Portanto, este é o primeiro ponto. O segundo tem que ver com a potência, que hoje em dia as soluções tecnológicas já conseguem não só fazer as contas pelo utilizador, mas também aconselhá-lo. Portanto, se tiver um plugin que também continuam a ser muito vendidos, não me adianta procurar um PCR, que é um posto de carregamento rápido de 50 kW, porque muito provavelmente o meu veículo vai carregar a 3.7 e eu vou ter que despender exatamente o mesmo tempo, congestionar a rede de carregamentos e ainda por cima pagar mais caro por quilómetro. Portanto, a potência é um fator importante a ter e, de seguida, a disponibilidade da tomada que eu quero usar. Portanto, isto, dito de seguida, vai parecer muito confuso e complicado, mas a verdade é que existem camadas de abstração para que o utilizador não tenha que entender tudo isto. Em seguida, verificaria, no meu caso, qual é que é o índice de fiabilidade do posto, ou seja, a nossa rede de carregamentos é constituída por hardware distinto, em sítios com instalações distintas e, portanto, o índice de fiabilidade é importante. As soluções tecnológicas como a Mio já nos dizem quando é que ele foi utilizado pela última vez, qual é que é a taxa de sucesso desse posto e, portanto, isso dá-me alguma confiança em me dirigir para aquele posto. E, em última instância, verificaria o preço, portanto... Na Mio, nós calculamos o preço final. Já agora, o preço é uma componente difícil de ser calculada na via pública, portanto, aquilo que está lá exposto no posto de carregamento não diz respeito ao preço final. É importante que se diga, porque ainda é um fator que gera muita confusão e é muito complicado, quer de cabeça, quer fazendo umas contas na calculadora, conseguir chegar ao preço final do carregamento, porque temos 3 componentes, por minuto, por quilowatt-hora e uma taxa de ativação por vezes, que diz respeito ao operador e outras vezes ao comercializador de energia, que são coisas diferentes, e portanto, com esta confusão toda
toda não adianta estarmos a tentar chegar ao preço final, é melhor inserirmos o nosso veículo, que tem uma chamada curva de carregamento associada às baterias e que, portanto, vai afetar o tempo que nós vamos passar no posto. Mais uma vez, parece tudo muito complicado, mas as soluções tecnológicas já ajudam a descomplicar tudo isto. Portanto, de uma forma muito geral, essas são as 4 coisas que eu me preocuparia a escolher um posto de carregamento. Daniela falou aqui da questão da potência também, e há um ouvinte, o João Pedro Santos, que escreve: dei por mim a chegar a um posto de abastecimento cujo anunciado seria uma potência de carregamento de 3.7 kW, mas a potência real de carregamento foi inferior a 3 kW. Existe alguma razão específica para esta situação acontecer? É uma pergunta engraçada, porque normalmente a discrepância tem mais que ver com outro tipo de potências. Por exemplo, o posto diz 22 e o carro carrega a 11. Portanto, de 3.7 para 3 não é tão comum. Mas existem 3 fatores que podem influenciar a diferença entre a potência máxima anunciada pelo posto e a recebida pelo carro. Em primeiro, pode ser simplesmente limitação do posto de configuração, a limitação da zona da rede elétrica. Portanto, pode acontecer, e há vários postos que funcionam assim, que têm uma potência máxima, mas depois têm constrangimentos na rede elétrica e o posto é configurado para carregar um bocadinho abaixo. Depois pode ser simplesmente limitação do próprio veículo. Pode estar também configurado para carregar, por exemplo, a 3 ou a 2 ponto qualquer coisa, que por vezes configuramos para que ele carregue em casa essa potência e não nos dispara o quadro, como costumamos dizer, e depois esquecemos. Em terceiro, tem que ver com as perdas. Portanto, existe energia que é dissipada sob forma de calor e todo o carregamento tem perdas, portanto é muito habitual num carregador de 50 o nosso veículo carregar a 47, 48 e até 46, e nos de 3.7 pode acontecer exatamente a mesma coisa, e há estudos até que apontam que muitas das vezes e muitos veículos têm maiores perdas em carregamentos mais lentos, que embora se possa pensar o contrário, porque são mais lentos, gerariam menos a dissipação sob forma de calor, não é bem verdade, e muitas das vezes as perdas maiores estão nesse tipo de carregamento. Nuno, a Andreia Oliveira, que nos fez a pergunta sobre a rede de abastecimento, também pergunta o que é que se pode fazer quando se fica sem bateria e não há um posto de carga a funcionar. Só há 2 coisas. Ponto número 1, não ficar sem bateria, que é sempre uma coisa simpática, não é? Mas em particular acho que é uma questão relevante que as pessoas têm, e já várias vezes me foi perguntado, mas é, de facto, se eu fico sem bateria, a solução que eu tenho e não consigo chegar a um posto para carregar, o meu carro tem que ser rebocado. Ou seja, é uma evidência clara, não é? E aqui que se calhar reforçávamos algumas das mensagens, o Pedro comentou uma delas também, que é, ou seja, garantir que de facto o carro naturalmente está carregado e, acima de tudo, por exemplo, para ter alguma gestão da própria bateria, não ir muito para além dos 80%. Isso, muitos carros permitem isso, desde logo até definir ali um limite para que o carro não vá ter o limite da bateria, e a bateria depois tem maior durabilidade. E da mesma maneira evitar que o carro chegue ali perto do zero. Às vezes era como o combustível, não é? Depois do zero aquilo ainda anda um bocadinho, mas já não sabemos bem quanto é que é, se é 20 ou 30 ou 40 ou 50 km, e por isso claramente nunca deixar o carro ir para além abaixo dos 10, dos 20%, e voltava a reforçar aquilo que falávamos, que é o carro de facto perde bateria, e às vezes há surpresas, e nesse sentido, nomeadamente quando se deixa o carro fora, e que pode estar mais exposto a condições climatéricas, é deixar sempre o carro com algum nível de bateria, e eu falo de experiência própria. Eu já deixei o carro com pouca bateria e estava muito frio, e eu acho que era naquelas alturas em que estávamos de facto a trabalhar muito em casa, e eram 3 dias muito frios, e eu quando cheguei ao carro ele estava praticamente no zero. Eu só saí dali para tentar chegar ao posto mais próximo. Ou seja, isto acontece, é uma realidade, e por isso temos que ter esse tipo de gestão, que de facto é tentar ter que o carro, no mínimo, tenha ali pelo menos à volta dos 50% de bateria, para não haver aqui grandes surpresas. E mais uma vez, ligado àquilo que a Daniela comentava há pouco, de facto também ajuda a ver o tal bom senso da forma como vamos carregando o nosso carro, e evitar de algumas formas os carregamentos rápidos e ultra rápidos, que com certeza muitas vezes fazem todo sentido, mas a maior parte das vezes provavelmente uma utilização que se consiga encontrar em termos dos carregadores mais lentos, mas que dão maior vida às baterias. Mas mais uma vez voltamos ao tema anterior, e é tudo uma reeducação, e é tudo uma questão de aprendermos a utilizar um carro que tem uma bateria, e que eu acho que as pessoas já têm muita experiência nos últimos anos, tem a ver com os telemóveis. Os telemóveis também têm bateria, e toda a gente carrega os telemóveis à noite.
Se me permitem só adicionar algumas dicas, se realmente estivermos a ficar sem bateria e tivermos ainda uns 30 km pela frente até ao próximo carregador, ao contrário do que alguns utilizadores fazem, que é chegar rápido para carregar, isto é o pior que se pode fazer. Portanto, se realmente tivermos que economizar, os carros têm modos que normalmente é o B, Eco, alguma coisa desse género, que regenera muito mais a bateria. Devemos desacelerar. Se pudermos desligar ar-condicionado e coisas assim, vai ajudar a estender a capacidade da bateria. Regeneramos mais um bocadinho, compramos ali mais uns quilómetros e pode ser que não tenhamos que chamar o reboque. Agora uma pergunta para o Pedro Faria, outra pergunta do Nelson Rebelo. Quais os incentivos que um consumidor particular tem na compra de um elétrico? E especificamente, quais os incentivos para colocar uma wallbox em casa ou no condomínio? Bom, nós hoje temos incentivos para, não só para, convém não falarmos só nos veículos elétricos, nos carros, há também para as bicicletas, para os motociclos, portanto há aqui um vasto leque de incentivos. Para os veículos ligeiros de passageiros, nós temos dois tipos. Temos para as empresas, onde é descontado o IVA, para veículos até 62.500 euros, e tem também vantagens de tributação autónoma. Portanto, naquilo que é o capítulo das empresas, nós estamos muito bem, estamos até acima da média europeia. Naquilo que é para particulares, nós temos um incentivo de 4.000 euros, estamos abaixo da média europeia, e a proposta da associação tem vindo sempre sistematicamente a pedir para irmos de encontro à média europeia, que são 6.000 euros, e achamos que é o valor justo, mas também está limitado pelo número de candidaturas, pelo valor que está disponível. O ano passado nós tivemos 4,5 milhões de euros para todos estes, são vários os incentivos: veículo ligeiro de passageiros, veículo ligeiro de mercadorias, bicicletas de carga, sejam elas elétricas ou convencionais, bicicletas citadinas, os motociclos, ciclomotores e até para bicicletas convencionais. E portanto cada uma destas categorias tem um valor atribuído que dá um limite de candidaturas. Depois, quando não são atingidas, em algumas destas tipologias, não são atingidos os máximos, eles revertem para as outras que têm pedidos. Aquilo que acontece normalmente nos veículos ligeiros de passageiros é que é atingido o máximo. Depois reverte das outras categorias para termos mais alguns incentivos. E finalmente, o ano passado, por exemplo, no fim ainda foram adicionados mais 500.000 euros a esta categoria. Aquilo que nós na associação aconselhamos é que, mesmo que vão ao fundo ambiental, onde podem consultar em tempo real como é que está estas candidaturas, que valor é que ainda existe, se existe valor disponível ou não, mesmo que o fundo ambiental vejam que o número de candidaturas submetidos já passa aquilo que é o valor que temos disponível, que submetam na mesma a sua candidatura. No fim vêm, como eu disse, das outras tipologias reverter normalmente para os ligeiros de passageiros, e o ano passado também houve um reforço desse valor. Relativamente aos carregadores, aquilo que nós tivemos foi pela primeira vez este ano a introdução de um incentivo para os carregadores, apenas para uma tipologia, para um tipo de carregadores, que é os detentores de posto de carregamento. Isso estava aqui um programa completo só sobre o que é o detentor de posto de carregamento, mas portanto são equipamentos para uso particular ligados à rede pública. Vale a pena depois verificarem na internet e estudarem um bocadinho sobre isso. Mas temos, para esse tipo de carregamentos, temos um incentivo de 80% no valor da aquisição do carregamento, até um limite de 800 euros, e para a instalação temos também um limite de 80%, mas até 1.000 euros. Portanto, temos aqui pela primeira vez. Eu, por acaso foi ontem que me foi abordado esse tema. Eu penso que, inclusive, como não era o apoio até é significativo, até quase 1.800 euros, no entanto, o número era relativamente limitado. Pelo que eu sei, aí claramente a verba já... Não, eu estive a ver os números ontem, e nós temos para 270 candidaturas, e até antes de ontem, portanto na segunda-feira, tinham sido submetidas 6, e estão as 6 em avaliação. Portanto, é mesmo porque temos aqui uma série de componentes. Tem que ser para
para condomínios, para unidades multifamiliares, não dá para as vivendas, e portanto tem esta questão também de ter que estar ligado à nossa rede pública para a utilização do cartão. É a primeira vez, nós enquanto associação defendemos que este incentivo também deve existir. Não deve ser o único, devemos ter também incentivos para a instalação de uma wallbox na nossa casa, normal. E também, inclusivamente, incentivos para a instalação de carregadores na rua. É preciso também irmos para essa área. Muito rapidamente, para terminar, as baterias, ao fim de alguns anos, têm de ser trocadas e não compensa comprar uma nova porque é o preço de um carro novo. É o que pergunta o Nelson Graça. Rita, ainda bem que faz essa pergunta, porque já tocámos quase aqui nisto, nos mitos, não é? Ou seja, o Pedro é um exemplo de quem tem uma bateria com apenas uma degradação de 7% ao fim de 6, 7 anos. Isto aqui eu acho que já diz muito. Ou seja, outra coisa que também diz muito é os fabricantes hoje em dia, por vezes, dão mais garantia às baterias do que ao carro em si. Ou seja, há uma confiança grande em termos de baterias. Ou seja, este mito que eu, ao fim de... A Daniela falava o mesmo, é o mito que de 5 em 5 anos tem que trocar as baterias, não é uma realidade objetiva, e por isso, ou seja, é de facto um mito em que alguém pense que vai ter que comprar um carro e em um determinado momento vai ter que trocar as baterias. Isso não vai à partida acontecer, ou seja, pode ser uma situação absolutamente excepcional. Por outro lado, mesmo havendo degradação das baterias, as pessoas têm que ter em conta uma coisa: os carros já tiveram 100 e poucos quilómetros de autonomia, hoje andam nos 400, 500 e a breve trecho estarão nos 1000 quilómetros. Um carro com 1000 km, mesmo que tenha 10% de degradamento de bateria, vai passar a ter 900 km de autonomia ao fim de 6 ou 7 anos. Ou seja, à partida, isto é uma questão que as pessoas não se devem preocupar. No entanto, deixava a nota daquilo que já falámos aqui hoje. Quem tem este tipo de preocupações, e é verdade que as pessoas o têm, porque é tudo novo, em vez de um financiamento ou de compra a 100% do carro, optem por um leasing operacional. Ao fim de 4 anos, esse carro, a compra já está garantida por alguém. O valor do carro, ou seja, paga-se uma renda, ao fim de 4 anos não se tem o risco se as baterias estão boas ou estão más. Mas deixamos aqui uma nota, e o Pedro, penso que a Daniela também fizeram os mesmos comentários, mas se quiserem complementar, eu acho que é daquele tipo de mitos que nós temos de estar aqui de alguma forma para ajudar a desmistificar, porque de facto não há que esperar comprar um carro elétrico e passar de 5 anos ter que trocar as baterias. Sim. Sei que seguramente o Pedro tem muito cuidado com as baterias dele, mas 7% de degradação em 6 ou 7 anos não é nada. E de facto a métrica que eu conheço anda à volta de 2,3%, 2,5% de eventual degradação no máximo das baterias por ano. Vejo o exemplo aqui do Pedro, que foi uma degradação de 1% ao ano. Aquilo que a maior parte dos carros atualmente já faz é mesmo avisar o utilizador. Não temos que nos preocupar muito. Ele diz, precisa mesmo de carregar até 100 repetidamente, ou não é melhor manter o carro a 80%. Os softwares dos carros vão nos ajudar a fazer essa utilização. E chegamos ao fim de mais um barómetro automóvel, hoje, que serviu para responder às perguntas dos ouvintes. Muito obrigada aos 3 pelas vossas respostas.